Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês devem ter visto pelo título deste vídeo, eu quero explorar aqui com vocês um pouco do Apache Cassandra, uma poderosa base de dados NoSQL utilizada por empresas como a Netflix, o Instagram, o Facebook, Spotify e por aí fora. Mas então, o que é o Apache Cassandra? O Apache Cassandra é uma base de dados NoSQL distribuída e open source que foi pensada para grandes volumes de dados e alta disponibilidade, mesmo em caso de falhas do próprio hardware. O modelo de dados do Cassandra é baseado em colunas e não em linhas, como é, por exemplo, o caso do MySQL ou o PostgreSQL. A grande vantagem do Cassandra é que ele é optimizado para escritas rápidas e escalabilidades horizontais, assim como a maior parte das bases de dados NoSQL. Portanto, este tipo de base de dados é ideal para aplicações que funcionam em tempo reais, que exigem desempenho elevado e, ao mesmo tempo, necessitam de uma baixa latência. Está bem, Bruno, mas então, como é que nós utilizamos aqui o Cassandra? O que é que nós temos de fazer aqui com o Cassandra? Como é que temos acesso ao Cassandra? Então, nós aqui, para facilitar um pouco o nosso trabalho, vamos utilizar aqui o AstraDB, que é uma plataforma em nuvem do DataStax, que fornece o Cassandra para uma fácil gestão e fácil de utilizar. Então a primeira coisa que vocês têm de fazer é vir ao Google e procurar por DataStax Astra. Vocês podem colocar aqui especificamente datastax.com/Astra e ele vai-vos trazer aqui para este site. Vocês vêm aqui no canto superior direito e fazem Try for Free, porque ele tem aqui uma conta gratuita e vocês podem usar aqui o GitHub, um e-mail específico vosso, ou até mesmo aqui a conta do Google. Fazem Sign Up with Google, por exemplo. Eu vou utilizar aqui uma conta profissional. Ok? Pronto, ele vai criar aqui um ambiente. No caso, eu já tinha feito o login anteriormente, embora não tenha cá nada dentro, mas ele cria aqui o ambiente para trabalho. Às vezes pode demorar um bocadinho, vai depender também do tempo de resposta dos servidores. Ok, e estamos então aqui dentro do nosso Apache Cassandra. Isto está, neste caso aqui dentro do AstraDB, e nós agora vamos criar então a base de dados para conseguirmos trabalhar então aqui com o Apache Cassandra. Então a primeira coisa que nós temos de fazer é vir aqui ao Create Database. Ok, aqui em baixo nós temos aqui todo o interface. Aqui do nosso lado esquerdo vão ficar as nossas bases de dados. Aqui podemos voltar aqui ao Home. Neste momento eu não tenho nenhuma base de dados criada, ok? Então aqui no Home vamos aqui abaixo e vamos então criar uma base de dados. Ele traz-nos estas duas opções, mas nós não vamos utilizar a opção de Vector, nós vamos utilizar a opção de Serverless Non-Vector, que é muito mais fácil e permite-nos fazer aqui configurações mais eficazes e até mesmo trabalhar com o próprio Cassandra, com a linguagem da Cassandra, que é muito parecida com o SQL. Então carregamos aqui no Serverless e vamos dar então um nome à base de dados e vamos chamar, por exemplo, BD aulas. Okay? E aqui no Keyspace Name, o Keyspace Name vai ser praticamente o nome da base interna da nossa base de dados, e vamos nos chamar, por exemplo, aulas online. Ok? Desculpem, ele aqui online. Ok. Neste caso, é importante vocês escolherem um bom provedor, aqui uma região mais perto de vocês, mais próxima, que é para isto fluir o mais rápido possível. Aqui no caso do AstraDB, ele fornece algumas regiões, outras estão bloqueadas, portanto vocês podem vir aqui, por exemplo, e vão ver que ele neste momento está praticamente todas bloqueadas. Portanto, se viemos aqui ao Google, ele tem, aqui no Google tem duas available regions. E temos que clicar, por exemplo, aqui o Northwest é um bocado longe, aqui na Europa não tem nenhuma. Olha, vamos escolher aqui esta ou então, exato, vamos escolher aqui esta e Create Database, ok? Ele demora sempre aqui um bocadinho, normalmente, a criar aqui a base de dados, uns 2, 3 minutos, vai depender. Vocês só sabem que a base de dados está criada quando aqui no BD aulas isto deixar de estar pending para passar a estar ativo. Então, mas já agora, enquanto fazemos aqui um pouco o compasso de espera, o que é então um Keyspace? Um Keyspace é como se fosse a base de dados dentro do próprio Cassandra, e dentro dessa base de dados nós vamos então criar tabelas com partições e até mesmo as próprias colunas, usando a linguagem específica do Cassandra, que é o CQL, que é Cassandra
Query Language, ok? Enquanto isto continua a fazer aqui a inicialização, vou aproveitar e vou explicar aqui um pouco a interface. Então, aquilo que vocês têm aqui, logo no meio, vocês têm o Overview, aqui no Overview, vocês vão poder ver aqui o estado da base e o consumo dessa base. Depois vai aparecer aqui uma coisa que é o Health, depois dela estar criada, que é basicamente as métricas de desempenho. Temos aqui o Connect, que é onde nós vamos obter os dados para a ligação, e depois nós vamos nos focar aqui mais à frente. E aqui no SQL Console é basicamente onde nós vamos poder editar e enviar comandos utilizando a linguagem de Cassandra Query Language. Aqui depois nos Settings, ou o CDC, é as configurações mais avançadas, mas nós não vamos mexer nisso para já, ok? Então pronto, finalmente já está criada a nossa base de dados, já está ativa e vamos então agora aqui começar a programar cá dentro. Eu vou-vos mostrar, antes de fazermos a ligação para o Visual Studio Code, eu vou-vos mostrar como é que vocês podem criar uma tabela e inserir uma tabela através do CQL, que é a linguagem do Cassandra, que é muito semelhante ao SQL, mas é adaptada aqui para o modelo de NoSQL de Cassandra, porque como eu expliquei no princípio do vídeo, o Cassandra ele trabalha na lógica de colunas, ok? Então nós precisamos sempre de construir aqui as próprias colunas. Então como é que nós fazemos isto aqui dentro? E vocês vão ver que é muito parecido com o SQL. Eu venho aqui ao CQL Console, ok? E a primeira coisa que eu tenho que fazer é então criar a minha tabela, ok? E para criar uma tabela é exatamente com os mesmos comandos aqui nesta consola que nós utilizamos no NoSQL. Portanto, nós fazemos create table, ok? E chamamos a base de dados, e no caso aqui a nossa base de dados chama-se aulas_online, ponto, o nome da nossa tabela, e vamos lhe chamar aqui alunos, ok? Abrimos os parênteses para então definir o nome dos campos. Então eu vou precisar de um campo que seja a minha chave primária, por assim dizer, ok? Então é isso, nós vamos utilizar o pronome desse campo ID e vou utilizar um parâmetro que é UUID, eu já vou explicar exatamente o que é que isto faz, e vamos dizer que este campo também vai ser um primary key, ok? Depois, vamos ter aqui um outro campo para colocar o nome dos alunos, que vai ter um tipo de dado text. Aqui nós não precisamos obrigatoriamente utilizar o varchar. E vamos ter aqui outro campo que vai ser o curso, também ele com o tipo de dados text, ok? Fecho os parênteses, dou Ctrl Enter, mas então, dou Ctrl Enter, dou ponto e vírgula, mas então, o que é isto do UUID? O UUID, ele é utilizado para gerar automaticamente um identificador único para cada aluno dentro da nossa tabela. É essencial vocês habituarem-se a utilizar o UUID aqui na base de dados em Cassandra, porque como nós trabalhamos com linhas precisas, essas linhas elas precisam de ter uma chave única. E como nós estamos a trabalhar com sistemas que são distribuídos, open source e por aí fora, e que trabalham com grande escalabilidade, é muito mais seguro e eficiente do que eu estar a gerar um número sequencial. Então o UUID, ele vai-me criar, por exemplo, tipo uma chave identificadora bastante grande para eu conseguir ter uma identificação muito mais exata e evitar aqui problemas e conflitos, como acontece às vezes com os números sequenciais nas bases de dados SQL. Do Enter, e pronto, ele criou-me então aqui a minha tabela. Agora vamos introduzir o dado e é exatamente da mesma maneira como nós introduzimos no SQL. Portanto, nós fazemos insert into. Isto é basicamente para dizer que eu vou introduzir dentro de uma determinada tabela, digo qual é a base de dados que eu estou a querer capturar, online, ponto, alunos, e vou começar por dizer quais são os campos que eu quero mandar valores lá para dentro. ID, nome e o curso. Fecho os parênteses e agora vou dizer quais são os valores que eu quero mandar lá para dentro. Digo, então, que eu quero mandar para dentro do campo ID um UUID, que é a tal lógica da chave única, como eu tinha explicado ainda agora, o identificador único para cada aluno. E agora eu vou colocar os valores de string. É importante vocês utilizarem aqui as pelicas, porque funcionam muito melhor aqui dentro desta console do que vocês colocarem aspas, que isso pode suscitar aqui erros. Então eu vou colocar aqui Bruno, é o nome do primeiro aluno, e o curso vai ser, por exemplo, NoSQL. Ok? O que é importante vocês perceberem aqui? Reparem que a cada sintaxe ou conjunto de valores, assim como no NoSQL, eu coloco sempre um ponto e vírgula e eu tenho sempre de separar por vírgulas o que é que vai para cada tipo de coluna, ok? E isto é muito importante para fazer com que os valores entrem no sítio que vocês querem. Dou Enter e ele está-me a dar aqui um erro. É porque ele está-me a dizer aqui que... porque eu enganei-me. Eu pus... cruzo. E não é. Ok, vou aqui corrigir, é curso.
Ok, pronto, curso, e agora sim, estava a dar outra vez erro, function, está-me a dar erro aqui isto gosta de dar erros para implicar com o meu sistema. Ok, acho que é porque isto está aqui em maiúsculas. Vamos colocar aqui o ID. Acho que à partida assim ele já vai. Pronto, já foi, já me criou. É porque estava em maiúsculas e aqui nas consolas isto é um pouco sensível às maiúsculas e às minúsculas, ok? Agora vamos verificar se então ele criou a nossa tabela e mandou a tabela para dentro, e mandou os dados para dentro da nossa tabela. Então vamos aqui, aulas online, select all from aulas online. Ok? Ponto, e o nome da nossa tabela, ok? Portanto, eu estou aqui a selecionar todas as colunas da minha base de dados, neste caso da tabela alunos, da base de dados aula online, ponto e vírgula, e dou enter, e ele retorna-me então os valores que eu mandei lá para dentro. Então, ele colocou aqui a tal chave única, colocou aqui no curso NoSQL e o nome Bruno, tal como nós tínhamos efetivamente feito anteriormente, ok? Isto é uma forma que vocês têm aqui de introduzir os dados dentro da vossa base de dados Cassandra, através aqui do CKL Console. Mas como é óbvio, a premissa aqui é que vocês possam criar uma interface, possam fazer uma manipulação sem estarem diretamente aqui dentro do próprio Astra a trabalhar, e até porque fica muito mais fácil e nunca ninguém vai trabalhar aqui através da consola. Então por isso nós vamos precisar de preparar o nosso ambiente no computador para termos o Visual Studio Code e ao mesmo tempo para conseguirmos depois injetar esta conexão dentro do nosso próprio projeto, ok? Então bora daí, vamos lá para o nosso Visual Studio Code. E agora, já aqui dentro do nosso Visual Studio Code, a primeira coisa que nós vamos ter de fazer aqui é verificar se temos efetivamente todas as bibliotecas que necessitamos para trabalhar e preparar aqui o nosso ambiente para aquilo que vamos fazer a seguir aqui com o trabalho de Cassandra. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é abrir ou criar uma pasta do nosso projeto. Eu venho aqui a File, Open Folder, e vou à procura aqui da pasta que eu já criei, que no caso aqui se chama Projeto Cassandra. Okay? Dentro desta pasta não tem rigorosamente nada, como vocês podem ver. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vou verificar se eu tenho o Node.js instalado no computador e depois então verificar se eu tenho também instalado o gestor de pacotes NPM, ok? Então venho aqui ao terminal, aqui escrever terminal mesmo, e vou então começar por escrever node-version, e cá está, ele está com a versão 22, à data de hoje, npm-version, e pronto. Eu tenho as duas coisas instaladas no computador do Node.js para começar então aqui a trabalhar. Posto isto, eu já estou dentro aqui da minha pasta de projeto, o diretório também já está cá dentro, então o que eu vou fazer é, vou inicializar o projeto, para poder então criar um pacote JSON que me inicializa o projeto, e a seguir vou então instalar o Cassandra Driver. Então, ok, vou fazer npm init -y, vou dar aqui um espaço, -y, para inicializar o projeto. Ele demora sempre aqui um bocadinho, já criou-me aqui o package.json e agora vou fazer npm install Cassandra -driver. Ok, mas então, Bruno, o que é este Cassandra -driver e para que é que efetivamente isto vai servir e qual vai ser a utilidade disto para o nosso projeto? O Cassandra Driver é basicamente uma biblioteca oficial do Node.js que me permite garantir compatibilidade com os clusters distribuídos, neste caso aqui da própria Cassandra, ok? Então eu dou Enter. E ele vai-me então instalar aqui aquilo que eu necessito, ok? Já que criou-me aqui os módulos que eu necessito então para trabalhar aqui com a Cassandra. Agora o que é que eu vou fazer? Eu venho dentro da conexão da minha Cassandra, aqui no separador de Connect, aqui no Astra DB, e venho andar aqui para baixo até chegar aqui na parte, à partida para vocês vai aparecer aqui a API, vocês vêm aqui à parte do Drivers e escolhem Node.js. Mas antes de fazer o download do bundle, o que vocês podem fazer primeiro é Generate Token e copiar esta senha que está aqui, que vocês vão precisar dela. Ela a partir é única para todas as conexões que vocês façam aqui nesta BD, portanto é só copiarem esta senha aqui, ok? Depois então vocês fazem Download Bundle, ele vai baixar uma pasta especificamente, vocês selecionam uma pasta zipada, vocês selecionam a região, o domínio em questão, ok? E fazem Download Secure Bundle, ele está-me aqui a dar um erro, vou voltar aqui atrás, ok?
Vamos lá voltar aqui então. Download. Region. Isto às vezes, estes erros pode ter às vezes a ver com os servidores. Ok, nós temos aqui 5 minutos para copiar e fazer o download. Portanto, vamos aqui ao URL, download. Ok, já me fez aqui o download. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nesta pasta zipada e vou mandar diretamente a pasta zipada para dentro do meu projeto, ok? Porquê? Porque a configuração que nós vamos fazer depois no próprio ficheiro, no próprio código, vai ler diretamente o conteúdo do ficheiro zipado, ok? Chega aqui dentro do Ctrl+V e manda a pasta cá para dentro, ok? E por já, eu não preciso fazer mais nada, agora o que eu tenho que fazer é configurar o meu código de JavaScript, ok? Então voltamos aqui ao Visual Studio Code, posso para já aqui minimizar este file, ok? E vamos então criar aqui um ficheiro que se vai chamar index.javascript. Então, aqui no index JavaScript, lembrando que esta parte é apenas para vocês perceberem como é que podem trabalhar com isto dentro do próprio Visual Studio Code, ok? Dentro do index JavaScript, nós vamos mandar lá para dentro este código, ok? E eu vou então explicar-vos o que é que este código faz. Vou só copiá-lo porque eu já tenho aqui feito. Ok? E tá. Então, uou, grande código, o que é isto e para que é que isto faz exatamente? Então, a primeira coisa que nós temos aqui nas duas primeiras linhas é literalmente a importação dos módulos que eu vou precisar, dos dois módulos do Cassandra Driver e do PET. Esta é do Cassandra, como já tinha explicado, a biblioteca oficial para trabalhar aqui com o Node.js, que permite comunicar aqui com a base de dados Apache Cassandra, ou neste caso aqui com o Astra DB, que é a versão cloud da Cassandra que nós estamos a utilizar aqui. E depois ali na variável, na segunda variável da linha 2 que nós estamos aqui a criar, nós estamos então a importar o módulo para lidar com caminhos dos ficheiros. Isto é para garantir apenas, eu faço isto para garantir que funciona certamente e independentemente em qualquer ficheiro operativo. Ok, posto isto, entramos então aqui dentro da nossa construção e temos aqui a configuração do cliente Cassandra, ok? Então, o que é isto? Aqui nesta primeira linha, New Client Cassandra, é então o acesso ao módulo, ao construtor do client associado ao módulo da Cassandra, e depois aqui dentro nós temos então esta linha de Cloud Secure Connect Bundle. O que é isto? Isto aqui vai nos indicar o caminho para o ficheiro zip, ok? Que tem de ter aqui o nome do caminho do ficheiro tem de ser exatamente o mesmo que está aqui, que à partida vai ser Secure Connect e o nome da vossa BD. .zip, que é o tipo de ficheiro. Aqui nós estamos a pôr .zip porque ele normalmente lida bem, aqui este bundle lida bem com estas questões do zip e por questões de segurança para lidar aqui com o AstraDB é a melhor forma. Este bundle, dentro dele, ele vai ter, que eu até posso mostrar aqui rapidamente, dentro do bundle vocês vão ter certificados, ok? Vou-vos mostrar aqui rapidamente. Dentro deste bundle vocês vão ter os certificados, as chaves e configurações necessárias para criar aqui uma ligação segura, ok? Depois, nós então temos aqui a questão de estar a utilizar o Path Resolve, é literalmente para eu conseguir gerar um caminho absoluto ao ficheiro com base no diretório onde o script vai estar. Depois então nós temos aqui um género de um dicionário com as credenciais. Aqui o username token. O nome token, ele está fixo e tem de ser fixo porque é o que nós vamos utilizar quando nos ligamos à AstraDB via driver. Aqui na palavra passe, vocês vão colocar então a senha que vocês tiraram do vosso token, agora o servidor, pronto, foi aqui, do token que eu vos tinha dito há bocado para vocês copiarem, ok? Deixa lá saber se ele aqui carrega rapidamente. Pronto, a ligação foi aqui abaixo, não tem mal. E vocês colocam então aqui a palavra passe daquele token secreto. E aqui vocês vão conseguir então ter as configurações do vosso database. Depois aqui o keyspace é então o equivalente a uma base de dados dentro do Cassandra. Aquela keyspace que nós demos há bocado quando criámos a base de dados é aquilo que nós vamos colocar aqui, que no meu caso foi aulas online. Isto aqui é um agrupamento lógico de tabelas e que no caso eu chamei de aulas online. Ok, então agora nós temos aqui uma função que é a função run, que é aquela que vai executar todas estas operações. Esta função, a primeira coisa que vai fazer, ela vai começar por conectar-se ao nosso cliente do AstraDB e se a ligação correr bem, ela vai imprimir na consola aqui no terminal a dizer que a ligação foi feita com sucesso. Após isso, ela vai criar então aqui uma tabela de professores, utilizando a lógica das queries da Cassandra, ok? Isto é muito igual àquilo que eu fiz há bocado, apenas mudei aqui para disciplinas, o nome da tabela para os professores, criei a lógica do create table if not exist
que é para caso a tabela já existir, ele não cria, apenas vai executar a outra query lá para dentro. Ah, tá, Bruno, mas o que é esta lógica do client.execute? O client é a conexão, como vocês já tinham visto aqui em cima, não é? É a nossa conexão com as credenciais. Isto é muito igual a vocês trabalharem com base de dados SQL, criando uma interface, ok? Depois aqui o execute é uma função que nos permite manipular ou trabalhar com a própria base de dados. Portanto, aqui ele vai, neste caso, inserir estes dados para dentro da tabela de professores, ok? Depois o que nós temos em baixo é então para ele ler os resultados, executar uma query da tabela professores para nós vermos os dados que foram introduzidos lá para dentro e para cada professor introduzido ele vai então fazer uma iteração, um loop, para imprimir na consola todos os resultados que foram mandados para dentro da própria tabela, ou seja, cada linha da própria tabela. Faz aqui um tratamento de exceções, que é por causa de haver aqui algum erro, e depois no fim então nós temos a função de run para ele executar esta mesma função que foi criada aqui em cima, ok? Posto isto, é só vir então aqui ao terminal e fazer node index.js e rezar, para que eu não me tenha enganado aqui em nada. Lá está, ele fez a ligação estabelecida com sucesso, como vocês podem ver, e no caso ele estava a mandar aqui isto duplicado porque eu já tinha a tabela criada, então como eu faço o select, porque eu já tinha estado aqui a fazer teste e tudo mais, como eu faço aqui o select da tabela professores e eu já tinha feito o teste a enviar anteriormente os dados para dentro da base de dados, ele retorna-me aqui os dados duplicados, ok, meus queridos? E pronto, é tudo neste vídeo. Aqui vocês conseguem perceber como, neste pequeno vídeo que eu fiz aqui para vocês, vocês conseguem perceber como manipular através aqui do AstraDB, que agora está desconectado. E também como fazer a mesma coisa através do Visual Studio Code, utilizando o próprio JavaScript. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha trazido aqui mais um conhecimento para vocês. Não se esqueçam de deixar o gosto, de compartilhar com quem vocês acham que este conteúdo pode ser relevante, meus queridos. Obrigado por tudo, um beijo e um queijo e até ao próximo vídeo, tá bom, meus queridos? Tchau!